A palavra de Deus diz que Ele está conosco em todos os momentos. Você não veio aqui por um acaso, você não chegou aqui simplesmente porque você falou, eu vou estar. Antes disso, o Espírito Santo já havia preparado esse momento, havia preparado essa hora para nós juntos nos alegrarmos no Senhor. Amém. Nós cremos que o Senhor, Ele prepara tudo para nós. Essa semana foi uma semana um pouco difícil para mim. Desde o meu aniversário, eu acho que eu falei muito, né? E a minha garganta começou um pouco inflamada, mas tipo uma faringite. Mas não foi nada que, né, a gente já fica tão preocupado com esse coronavírus, né? Porque é tanto que fala, tanto que a gente fala, meu Deus do céu, nos livra disso aí. Mas, graças a Deus, eu tomei um remédio e foi, rapidamente, ela melhorou. E eu falei, Senhor, eu preciso da minha voz no domingo. Eu quero cantar. E durante a semana, às vezes falhava, eu falei, eu preciso cantar. E durante a semana, eu estava orando na madrugada. E é muito interessante porque nós enfrentamos muitas afrontas durante a nossa vida. E foi muito interessante que eu estava orando e... gente, Deus, Ele é tão grande. Naqueles momentos que a gente pensa que a gente está sozinho, o Senhor, Ele está conosco. Aleluia. E foi essa madrugada, uma das madrugadas da semana, eu estava um pouco angustiada, porque tantas informações, né, desse mundo, tantas pessoas morrendo, nós com a igreja, nós com os irmãos intercedendo todos os dias para cada um. E também eu pensando como que nós vamos fazer, porque nós precisamos de sair daqui em final de junho. E eu falei, Senhor, nós precisamos de um agir do Senhor, nós precisamos de um milagre do Senhor. E aquela noite eu não estava conseguindo dormir, eu fiquei rodando na cama e já era quase umas 4 da manhã. Eu levantei, eu falei, vou beber uma água, sair um pouco. E quando eu voltei, eu peguei o celular e eu abri no WhatsApp. E uma irmã muito de Deus, né? A irmã Léria, eu falo dela aqui, que ela é uma bênção. Eles mandaram um louvor, ela cantando um louvor solo. E aquele louvor começou a falar muito no meu coração. E, gente, impressionante. Quando eu ia desligar, porque eu tinha terminado de ouvir o louvor, entra uma mensagem do presbítero Celso. E quando eu li, ele falou assim, estávamos dormindo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Para o Celso mandar para mim uma mensagem às 4 e pouco da manhã, eu já fui rapidamente. Olha, eu falei, Senhor, o Senhor é demais. Porque ele falou, estávamos dormindo, eu estava dormindo, mas o Senhor me acordou. E eu coloquei os meus joelhos no chão para poder suplicar, para poder pedir para que Ele entrasse e solucionasse as minhas aflições e trouxesse um alívio para minha alma. E quando eu estava orando, eu vi a senhora, pastora. E a senhora estava orando, mas existia um peso muito grande sobre a sua vida. E esse peso eu senti ele sobre mim. E eu orando e falando em línguas, o Senhor mandou eu continuar orando e clamando pela vida da pastora. E só Ele sabe de tudo que nós passamos. E Ele foi falando tudo aquilo que eu estava passando naquele momento. E aí Deus usou ele trouxe uma palavra profética sobre a minha vida. Eu falei, meu Deus, como é que o Senhor é tão maravilhoso, como que o Senhor é tão grandioso, porque o Senhor cuida de nós, cuida das nossas aflições, cuida dos nossos problemas. Então, nós estamos aqui porque o Senhor tem um propósito, porque o Senhor tem algo para nós aqui nessa tarde. Você não veio aqui simplesmente para chegar e falar,
eu entrei na igreja e da forma que eu entrei, eu saí. Não. Você vai sair diferente, você vai sair com uma nova esperança, você vai sair com o coração transbordando, porque o Senhor vai fazer uma visitação especial em cada um de nós. Amém? Eu quero trazer uma palavra que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. Como a Chádia já falou aqui, a palavra do Senhor, irmãos, aqui está culto de mulheres, mas a palavra do Senhor, ela não é dirigida a um sexo. Ela é dirigida a todos nós. Não é só para mulheres e para homens, é para criança, é para jovem, é para todos nós. E essa palavra, ela vai de encontro com o nosso coração, tanto para as mulheres quanto para os homens. E nós que possamos colocar o nosso coração nessa palavra e tirar para nós aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Hoje nós estamos sem tradução, vai ser um pouco mais rápido, amém? Vamos ver, amém. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ele está colocando aqui. A palavra de Deus diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Fui até o 17. Mas essa parte do livro de Ruth que o Espírito Santo colocou no meu coração. Todos aqui já conhecem a história de Ruth, o livro de Ruth, é muito conhecido no meio cristão. O livro de Ruth é o 8º livro do Antigo Testamento, e 8 é o número de um novo início. Então, nas nossas vidas nós temos um novo início, nós temos um novo ciclo. Então, esse 8 aqui representa isso, um novo ciclo. Nós podemos aprender muito com esse livro, né? O livro de Ruth, ele traz para nós muito ensino, para a família, para a mulher, para o homem, para o jovem, para todos nós. Ele fala no nosso espírito. E o que eu quero trazer nessa palavra é sobre decisões. O que o Espírito Santo colocou no meu coração é sobre decisões. Durante a nossa vida nós tomamos várias decisões. Durante o dia você toma várias decisões. Eu creio que hoje, antes de você vir para a igreja, você tomou várias decisões. Nós mulheres, principalmente, quantas roupas que a gente não trocou até chegar aqui. A gente pega, vai no quarto, nossa, será que ornou esse vermelho? Não sei. Aí a gente troca. Então a gente vai tomando decisões. O jovem toma decisão. Quantas decisões um jovem toma no dia? Quantas decisões os homens tomam em um dia? São várias decisões. O mundo toma decisões. E a decisão, ela é muito importante, porque uma decisão tomada, ela vai significar muito para nós. Nós vamos ver aqui, com o desenrolar aqui da história, nós vamos ver algumas decisões nesse livro, a importância dela. Mas antes de tomarmos qualquer tipo de decisão na nossa vida, nós temos que colocar diante do Senhor, orar sobre aquele assunto e pedir: Senhor, dirija os nossos passos para que nós não venhamos cometer erros. Porque uma decisão errada que nós tomamos, nós vamos ter consequências desastrosas na nossa vida. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, para essa história, que ela é muito bonita, mas ao mesmo tempo o início dela é uma tristeza pelo fato de uma decisão de uma família que toma uma decisão sem antes consultar o Senhor, e nós vamos vendo as consequências que causou essa família.
o livro de Ruth, ela começa dando para nós uma informação sobre a época que eles estavam vivendo, né? O livro de Ruth é mais ou menos a época dos juízes, época que o povo estava num declínio espiritual muito grande. Então aqui Ruth também começa, eu creio que ele começa falando assim, na época dos juízes houve fome na terra. Então ele está falando, olha, na época dos juízes houve fome na terra. Ele está dando para nós um entendimento de que a Ruth, ela estava por aquele tempo ali. E é interessante que ele fala assim, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Olha que coisa interessante. Nós vemos que a terra estava com fome. Havia algo acontecendo naquela terra. Nós sabemos que a fome, ela é terrível em todo o tempo. Nós buscamos alimento onde nós estamos, nós trabalhamos para isso. Mas aqui é uma época, talvez essa fome seja por o declínio espiritual, pela desobediência, porque nós vemos no livro de Juízes que eles desobedeciam muito aquilo que o Senhor falava com eles. E aqui nós vemos essa família que vai tomar uma decisão, e nós sabemos que Belém, ela traz para nós um entendimento. O que significa Belém? Casa do pão. Mas por que na casa do pão estava faltando pão? Um alimento que todo mundo precisa, um alimento que a família não vive sem o alimento. Mas na casa do pão não tinha pão. Então Elimeleque, o marido da Noemi, ele tomou uma decisão. Ele falou assim, olha Noemi, é o seguinte, aqui está faltando pão, nós temos 2 filhos, não está dando certo, é Belém, é a terra do pão, mas nós vamos sair daqui, nós vamos mudar, nós vamos ir para outro lugar. E a palavra de Deus diz que ele pega e os seus 2 filhos, pega Noemi e vai para uma terra de Moabe. E na terra de Moabe ele vai ficar. Nós sabemos que essa decisão dele foi uma decisão um tanto precipitada. E é por isso que eu quero falar sobre decisão. A decisão precipitada, ela não faz bem para a nossa família, nem para a nossa vida, para ninguém, nem para um jovem, para ninguém. A decisão precipitada, pelo contrário, ela vai trazer muitas coisas que nós não gostaríamos que acontecesse com a nossa família. A Bíblia diz que ele vai para Moabe e ele fica ali em Moabe por muito tempo. Talvez ele pensou, olha, eu vou, fico um tempo, depois eu volto para Belém. Mas quando ele chega, quando a gente se estabelece num país, fica tão difícil às vezes voltar. Porque as coisas começou a dar certo. Porque Moabe era uma terra que estava tendo progresso. Mas o que ele não entendeu, que Moabe era uma terra que ela era inimiga de Israel. Mas mesmo assim ele foi para Moabe. Ele foi habitar numa terra de inimigos. Porque o que acontece com Moabe? Moabe, ela podia naquele momento ter pão, mas ela não tinha proteção. Tem muitos lugares que nós decidimos ir. Às vezes a gente fica deslumbrado por algo que tem naquele país, né? As pessoas gostam muito de viajar e ir para país de primeiro mundo, porque eles falam, não, o país de primeiro mundo é muito bom, não, lá a gente ganha muito, lá a condição é melhor. E muitas famílias vão, mas não oram, não pedem uma direção. Mas ali naquela Moabe, que tinha o pão, não tinha a proteção que aquela família precisava. Porque não adianta nós sairmos de um lugar onde tem provisão e irmos para um lugar onde não tem a proteção. Nós temos que estar no centro do querer de Deus, porque no centro do querer de Deus há a provisão e há a proteção. Embora Elimeleque, na sua vontade de mudar, porque ele viu um problema e ele quis fugir do problema. Peraí, mas todo mundo de Belém foi embora? Não, as pessoas continuaram morando ali, mas ele foi.
E a palavra de Deus diz que lá em Moabe, o Elimeleque morreu. Eu não sei quanto tempo que eles estavam ali. A Bíblia diz que ele morreu. A Noemi ficou sozinha com os seus 2 filhos. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, esses filhos se casaram. Eles se tornaram adultos, eles se casaram. E eles se casaram com mulheres moabitas. E o que é que o Senhor sempre ensinou? Que o povo de Israel, o povo judeu, não era para casar com as estrangeiras. Era para casar com as pessoas do povo. Mas eles, em desobediência, eles se casaram. E a Bíblia diz que uma das mulheres se chamava Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá, a Bíblia diz, por 10 anos, morreu o Malom e o Quilion. Tinha a provisão do alimento, mas não tinha a proteção da vida. Então ali Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem seu marido. Imagina o quanto que ela sofreu. Imagina o quanto que ela se amargurou. Perder o marido e os 2 filhos, irmãos, é muito difícil, nós sabemos. Nós que somos mulheres, nós sabemos disso. Porque o marido é a proteção. Ele é a provisão da casa. Aí morre os 3. Como é que fica a provisão, a proteção? Tudo o que a família precisa já não estava mais ali. E aí fica dentro de uma casa 3 mulheres viúvas. E hoje nós estamos falando com as mulheres. 3 mulheres viúvas. Fica a Noemi com as suas noras. E elas ali, elas enfrentavam aquele sofrimento juntas. Porque a Noemi perde o marido e os 2 filhos, mas as noras perdem os seus maridos. Então elas estavam ali. E nós sabemos que na época que elas viveram, era muito difícil as mulheres não ter um marido para cuidar, para sustentar, para proteger. E fica essas 3 mulheres naquele lugar, naquela casa, sem saber muito o que fazer. Mas dentro desse relacionamento dessas 3 mulheres, elas juntas ali desenvolveu entre elas um elo muito grande de profunda afeição. É interessante porque as noras muitas vezes não se dá com a sogra muitas vezes não se dá com a nora. E nós vemos aqui uma sogra se dando muito bem com 2 noras. E elas combinavam, e elas estavam ali trabalhando de uma forma para elas se sustentarem. E elas não brigavam. A Bíblia diz que não tem briga delas, tem muito amor, tem muita afeição. Então, com isso nós aprendemos, mulheres, que nós temos que amar sim as nossas sogras, temos que amar as noras, independente, porque muitas vezes a gente fala, mas é sogra, e sogra é tão difícil. Existe sim uma dificuldade em relacionamento de nora com sogra e sogra com nora. Mas eu creio assim, que quando uma mulher é transformada pelo Espírito Santo de Deus e ela deixa o Espírito de Deus trabalhar na vida dela, independente se a sogra não é boa, independente se a nora não é boa, ela se posiciona em oração para que o Senhor quebre toda aquela rixa que há contra uma, toda aquela incredulidade, e eu creio que o Senhor vai quebrando. Mas nós, como mulheres de Deus, independente se a nora ou se a sogra não é boa, temos que fazer a nossa parte. A Bíblia diz, fazei o bem. Em todo tempo as mulheres têm que fazer o bem. Os homens têm que fazer o bem. Em todo tempo a Bíblia diz isso para nós. Bom, passou um tempo, a Noemi soube que o Senhor veio em auxílio do seu povo lá em Belém. Olha que coisa mais interessante. Aqui nós entendemos que crise, elas não ficam para sempre. A crise, ela é passageira. Ela vai vir, mas ela vai passar. E muitas vezes, em momento de crise nas nossas vidas, nós queremos tomar decisões precipitadas.
Quem é que falou que uma crise que talvez você está no seu casamento, uma crise que você, jovem, está passando na sua vida, ou você, moça, uma crise que você está passando na sua vida, está te falando que é para você mudar de região e de país ou sair da sua casa? Não. Tem momentos que nós temos que enfrentar. Não é por causa agora do coronavírus, para onde que nós vamos? Os países estão fechados. Vamos correr para onde? Os aeroportos se fechou. E daí? O rico e o pobre vai ter que ficar no lugar onde está a crise. Essa crise vai passar. Ela é passageira. Glória a Deus, nós vamos vencer ela em aleluia. nome de Jesus Cristo. Nós não vamos nos perder no meio da crise. Nós não vamos tomar decisões precipitadas em meio da crise. Se o Senhor mandar, você faça. Mas se o Senhor não mandar, você não faça. Fique exatamente no centro do querer, aonde tem a proteção e aonde tem a provisão. Porque embaixo das asas do Espírito de Deus, embaixo do Senhor, da mão potente dele, nós não vamos passar fome, nós não vamos ficar doentes, porque nós cremos no Deus que nós servimos. A Noemi ouve falar que essa crise havia passado. Então ela toma uma decisão, ela fala, eu vou voltar para minha terra. E ela convida as noras, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para lá. E as duas noras de imediato falou, nós vamos também. E elas arrumam as suas coisas e elas vão. E aí eu tenho essa imagem, o caminho da decisão. O caminho da decisão, eu creio que é para todos nós. Você tem um caminho, que você talvez uma hora vai ter que tomar uma decisão sábia. Ou você já passou por muitas decisões. Eu já tomei muitas decisões na minha vida. Algumas decisões não foram corretas, mas sempre eu orei ao Senhor pedindo para que eu não errasse, para que nós tomássemos decisões sábias. A minha vinda para o Japão, irmãos, eu não orei um dia, porque eu vejo muitos cristãos que eles têm um desejo muito grande de fazer alguma coisa, eles oram 1 hora, 10 minutos, eles falam, não, o Senhor já me respondeu. Eu creio que o Senhor responde rápido. Mas também creio que muitas vezes é o desejo do coração da pessoa que é tão grande que ela pensa que Deus falou aquilo que Ele não falou. Então nós temos que ter o ouvido bem atento à voz do Espírito Santo, para poder discernir que voz que é que nós estamos ouvindo. É a voz de Deus ou é a nossa própria voz interior? O que que nós estamos ouvindo? Nós estamos seguindo, é o nosso desejo ou é o desejo do Senhor? Então a decisão, ela é muito importante. Ali naquele momento, as noras falaram, não, nós vamos. A Noemi pegou elas e falou, vamos para minha terra. Só que enquanto elas caminhavam, e aproximadamente o caminho de Belém a Moabe era de 96 quilômetros, então elas andaram muito a pé. E com certeza elas vinham conversando, elas vinham falando, elas vinham ali batendo um papo, elas talvez falando sobre o marido que perdeu, o filho que perdeu, a Noemi falando, elas vinham contando. Mas chega um momento que a Noemi, ela parou, ela olhou para suas noras, e no versículo 8 e 9 ela diz assim, vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então a Noemi falou assim, olha, não é melhor vocês pensar bem? Vocês estão indo comigo para um país que ele é estrangeiro. Lá a cultura é diferente. Lá o Deus é diferente. Lá tudo é diferente, não é melhor vocês pensar bem? Não é melhor vocês voltar para a terra de vocês? Não é melhor vocês voltar para a família de vocês? Não é melhor vocês ficar junto com o seu povo? E naquele momento, irmãos, é um momento de decisão. Aquele momento, elas ouviram. Talvez a Noemi, ela quisesse que elas tivessem ali uma reflexão. Pera, eu estou indo para um outro país.
Será que eu vou me adaptar? Eu estou preparado para estar lá? Porque não é em todos os lugares que nós estamos preparados para estar. Não é em todo lugar que o Senhor quer nos levar. Tem lugares que o Senhor fala, ora, busca. Mas tem momentos que o Senhor tem algo preparado para nós tão grande. E nós retrocedemos. E nós deixamos aquilo, porque o caminho ainda era longo. Havia um pedaço de chão para andar. E quando a Noemi, ela fala de novo. Ela vai e ela fala de novo. Ela pergunta, escuta, não é melhor vocês retornar para sua família? Não é melhor vocês retornar para sua casa, para sua mãe? E nesse momento, a órfã, ela pensa, poxa vida, realmente, complicado, né? Ir para Belém, eu acho que eu vou pensar bem. E a Bíblia diz que elas começaram a chorar. E no versículo 14 diz que elas então começaram a chorar alto de novo, porque elas gostavam muito da Noemi. Havia um elo de amor e de amizade entre essas mulheres. Mas aí o que acontece? A órfã, com certeza ela estava com o coração dela lá em Moabe. Ela pensou, eu vou voltar. Eu vou voltar. E a Bíblia diz que a órfã, ela voltou. Ela não quis continuar o caminho, não. O caminho da decisão é algo que nós precisamos refletir muito. A Bíblia ensina o quê? Que uma decisão que nós tomamos errada vai trazer consequências eternas para nós. Essas consequências, elas não só influenciam a nossa vida terrena, como determinam o nosso destino eterno. A vida que você hoje está vivendo, essa vida que você vive hoje, foi decisão que você tomou lá no passado. E tem muita gente que está vivendo um caos. Caos. Muitas vezes nós vemos pessoas vivendo caos e aquelas pessoas não se acertam. A gente fala, Senhor, o que está acontecendo? Mas nós não sabemos o que decisões erradas que foram tomadas no passado. O que foi que aconteceu no passado? Para poder estar pagando um preço tão caro agora. E a vida que você vai ter lá no futuro. Você que é jovem, você que é moça, você que é rapaz, você que é casado, você que é mulher. Nós, todos nós, hoje, nós estamos decidindo o que vai ser de nós amanhã. As decisões de hoje vai gerar para nós no futuro. Ou algo bom ou algo ruim. Vai depender da sua escolha. Aqui nesse caminho da decisão, definiram-se duas decisões. A órfã, ela chega, ela para e ela fica receosa. Ela fala, poxa, eu vou ir para um país estranho, ali tem um Deus estranho, eu não sei se eu vou dar conta disso não. Ela não esperou assim Deus dar uma resposta para ela. A Bíblia diz que ela começou a sua jornada de regresso. Ela voltou, ela foi embora. A Bíblia diz que ela voltou para Moabe. Moabe era uma nação que tinha um deus chamado Quemos, que significava abominação de Moabe. Ali, esse Deus, ele exigia sacrifício de criança. Então, a órfã, ela troca o Deus que dá vida por um que exigia vidas através do sacrifício de criança. A órfã voltou para o seu povo e seus deuses. No versículo 15, a Noemi, ela fala exatamente isso. Então Noemi a aconselhou e falou até para Ruth, veja, olha Ruth, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Aqui acabou a história da órfã. Aqui encerrou. Daqui para frente você não vê mais falar sobre a órfã. Acabou. Muitas vezes a história de quem retrocede acaba.
Porque não tem mais Deus. Não tem mais uma história. Quando eu volto para trás daquilo que o Senhor tem para mim lá na frente, acabou a minha história. Orfa foi esquecida. Aqui não se fala mais dela. Ela caiu no esquecimento. Quantas pessoas, muitas vezes, caem no esquecimento? Quantas pessoas que chegam na igreja, ficam um tempo na igreja, daqui um tempo sai, a gente fala, cadê aquela pessoa? Caiu no esquecimento até da gente. Por mais que nós vamos falar, nem sei onde está. Às vezes abandonam o Senhor, voltam para as suas práticas abomináveis, volta para o Deus que eles serviam, volta a fazer tudo que fazia, até haver arrependimento, se houver, amém, mas muitas vezes não há. Então, acabou, a decisão de Orfa foi retroceder. Então, o Senhor está mostrando para mim e para você, que nós não podemos retroceder, nós temos que continuar. A Ruth estava exatamente vivendo a mesma história. Ela foi casada com o filho da Noemi. Ela conhecia o Deus de Noemi de ouvir falar. Noemi falava do Deus que ela servia. Mas a Ruth também não sabia o que é que o futuro lhe aguardava. Assim como a órfã não sabia, a Ruth também não sabia. Mas a Ruth, ela estava determinada a seguir em frente. A diferença da minha história, da sua história e da história de muitas pessoas é a decisão de seguir em frente e não retroceder. Aleluia. Por que às vezes você vê uma pessoa que ela se deu bem na vida? Ela prosperou numa área da vida dela, numa área financeira. Ela tá dando exemplo. Por quê? Porque ela não retrocedeu. Ela não teve medo de enfrentar o futuro. Ela não teve medo de trabalhar. Ela não teve medo daquilo que foi colocado diante dela. Ela prosseguiu. E a Bíblia diz que a Ruth, independente de tudo, ela tomou uma decisão, que é esse versículo que nós lemos. Ela toma essa decisão, ela fala assim, olha Noemi, eu não vou voltar não, eu vou prosseguir. E aí é onde que ela fala para Noemi. Ela fala, aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Quando nós vemos isso aqui, irmão, no caminho da decisão, há a conversão. Aqui Ruth definitivamente aceita Jesus, aceita Deus como Senhor da vida dela. Até então ela não tinha tomado a decisão. Até então ela andava com Noemi, ela ouvia falar de Deus. Quantas vezes Noemi não falou de Deus, o Deus de Israel para ela? Mas no caminho da decisão, muitas vezes você tem que tomar uma decisão positiva. Porque se ela fica que nem a órfã, ela volta para os seus deuses, para os seus costumes, para a sua vida de amargura, para a sua vida de decepção. Mas a Ruth não, ela se converte, ela fala, não, daqui para frente eu vou crer no seu Deus. Eu quero Ele para a minha vida. O seu povo vai ser o meu povo. E eu vou enfrentar o desafio e eu vou junto. Glória a Deus. Nós que somos mulheres precisamos muitas vezes ser determinada como Ruth. Não ter medo de seguir em frente. Tomar a melhor decisão é sempre estar ao lado do Senhor. Toda vez que uma mulher toma uma decisão de deixar o Senhor, é uma das piores decisões que ela toma. Porque a mulher sabe, a Bíblia diz que ela edifica o seu lar. E a mulher toda com suas mãos ela destrói. Nós temos que ser sábia como Ruth. A Bíblia diz que elas seguiram para Belém, chegaram em Belém. E quando elas chegam, a Bíblia diz que as mulheres falam, nossa, olha, a Noemi está voltando, a Noemi está chegando, que legal, ela está vindo com uma mulher, a Ruth foi junto. E a Noemi, ela chega amargurada naquela cidade,
Porque ela saiu de um lugar onde Deus não mandou ela sair, talvez, foi isso que aconteceu. Porque ela chega falando, olha, eu não quero ser chamada mais de Noemi. Eu quero ser chamada de Mara. Irmãos, tem hora que até o próprio crente troca o nome dele. Ela não queria mais ser Noemi. A Noemi, ela significa suavidade. É aquela coisa maravilhosa. Mas a Mara, a amargura, ela chega e ela quer mudar o nome. Mas é interessante que ela começa até a culpar Deus. Eu saí daqui com as minhas mãos cheias e agora eu estou voltando com as minhas mãos vazias. O Senhor parece que se esqueceu de mim. Tem vezes que a gente faz assim, irmãos. As coisas começam a dar certo, a gente já começa a falar, olha, eu acho que Deus me abandonou, Ele não está comigo, eu não sei, as coisas não estão dando certo. Mas a gente se esquece que são as decisões nossas que foram tomadas sem a vontade de Deus para a nossa vida. Mas aí a Ruth fica morando com ela tinha as terras dela ali, antes dela ir, eles tinham a terra. E ali ela fica junto. E a Bíblia diz aqui que a Ruth aproveitou a época da colheita, da cevada que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento para ela e a sogra. Nós vemos que a Ruth, ela tinha um amor tão grande por Noemi, que ela falou, Noemi já é velha. Ela não tem marido, não tem filho, eu também não tenho mais o meu marido, eu vou trabalhar. Olha aqui, o que nós aprendemos? Uma mulher de virtudes. Uma mulher que não é preguiçosa, uma mulher que chega num país estranho, ela fala, eu vou, não entendo direito as coisas, mas eu vou. E a Bíblia diz que ela foi, é uma mulher positiva, uma mulher que não ficou presa ao passado. Irmãos, quantas mulheres que a gente conversa que está presa ao passado. Porque eu tinha, porque minha família era assim, porque eu tinha marido. Porque o meu filho, porque, e ela fica contando a história do passado a vida inteira. E ela não muda, ela fica se vitimizando. E ela fica falando, não, é a família, é que não deu. E é um negativismo que desanima até a gente que às vezes está ouvindo a história. Meu Deus! Até quando que as pessoas vão viver assim? Tem hora que a gente precisa olhar para o alto e falar, Senhor, coloca na minha boca a palavra profética, palavra do Senhor. Porque tem muitas mulheres que são cristãs, mas elas não sabem viver a vida cristã. Elas vão mais por aquilo que estão falando do que aquilo que a palavra diz. E o que a palavra diz é o que é certo para a minha vida. Não aquilo que o amigo falou, não aquilo que o vizinho falou, não aquilo que qualquer pessoa falou. Quem dá as diretrizes para a minha vida é o Senhor, é a palavra do Senhor. A Ruth vai, ela estava determinada, ela falou, eu vou vencer nessa terra. Porque ela já tinha se convertido, havia um propósito, o Senhor estava com ela. E é interessante que quando ela começa a ir para esses campos, a Bíblia diz que ela sai de manhã e ela fala, Noemi, eu vou trabalhar, eu vou colher, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar. E a Bíblia diz que ela sai. Então a terra já estava produzindo, a terra de Belém, a terra do pão, já estava produzindo muito pão. E quando ela chega nessa terra, nesse lugar, ela começa a trabalhar. E a Bíblia diz que ela entrou justo na plantação de Boaz. Boaz, aqui quando a gente lê a história de Ruth, ele era um parente do falecido sogro de Ruth, do marido de Noemi. Era um parente que ele tinha. Boaz, ele não saiu da terra do pão em tempo de crise, ele ficou ali, e ali ele estava prosperando. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, um homem crente, um homem bondoso, porque aqui quando a gente vê, ele chega falando com os capatazes dele, ele chega, o Senhor é contigo, o Senhor abençoa, e ele chega ali abençoando tudo. E nós vemos que ele era um homem de boa índole. Então ele perguntou ao capataz do ceifeiro, ele fala assim, escuta, quem que é que pertence a essa moça? E o capataz respondeu, é uma moabita, ela veio de Moabe.
E ela voltou com Noemi. E se nós formos contar essa história, ela é muito longa. Tem muitos detalhes importantes, tem coisas lindas, maravilhosas desse relacionamento de Boaz com a Ruth. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu só vou falar uma coisa. Esse homem olhou para aquela mulher e ele viu algo que talvez as outras pessoas não viram. Para vocês, jovens, quando o Senhor traz um homem de Deus para uma moça, uma mulher de Deus para um moço, você vai ver coisas nela que as outras pessoas não vê. Ora isso para o Senhor. Fala, Senhor, mostra para mim os defeitos, mas também as qualidades. Porque às vezes tem só um defeito e tem muitas qualidades. E às vezes tem muito defeito e poucas qualidades. Aí é você que vai escolher. Peraí, com qual que eu prefiro lidar? Com muitas qualidades ou pouco defeito, ou muitos defeitos e pouca qualidade? Porque se você pega uma de muitos defeitos, você vai ter mais trabalho. Você vai ter que trabalhar dobrado. Você vai ter que ser um homem de Deus de verdade. Porque os teus joelhos vão ficar no chão 24 horas e orando, Senhor, transforma ela. Transforma ela. Ou a moça, Senhor, transforma ele. Porque depois que se casou, é até que a morte separe. É assim que a palavra de Deus diz. Por isso que a decisão ela é importante na vida do jovem. Ela é importante na vida do casado, na vida da mulher, nas nossas vidas. E a Bíblia diz que ele falou assim, o capataz ainda falou assim, olha, ela chegou cedo, ela está de pé até agora, ela só sentou um pouquinho no abrigo. Então nós vemos que ela era uma mulher batalhadora, ela chegou para trabalhar. E a Bíblia diz que Boaz ficou sabendo da lealdade de Ruth com sua sogra. Olha como isso chama a atenção. Quando nós falamos na mulher, porque quando é o seguinte, quando a gente está namorando, quando a gente conhece uma pessoa, a gente fica muito entusiasmado. Só que o entusiasmo, assim que casa, ele vai passar, assim, da noite para o dia, o entusiasmo acaba. Porque você vai começar o junto, arroz junto, feijão junto, é noite, dia e noite, todos os dias. Aí você vai começar a falar, poxa, mas por que eu não vi isso aqui? Ah, não, tá de brincadeira. Você é assim? Ah, vem me dizer. Você vai dizer que você não escova seus dentes para dormir, minha filha? Aí a moça... tem. Poxa, tem muito. E tem muitos maridos que a moça vai descobrir depois e fala, gente, como que eu te namorei? Não vi que você fazia isso, meu filho. A gente só descobre depois. É por isso que muitos casamentos, muitas famílias são destruídas. Por quê? Porque só se vê as coisas depois. Por isso que, olha o Boaz, ele ficou sabendo da lealdade da Ruth com a sogra. Então, nesse momento, ele concedeu alguns privilégios e favoreceu ela durante a cevada. A Bíblia diz que ele deixava cair aqueles restos das coisas ali para ela pegar e levar a cevada, o milho para Noemi, né? Porque ficava muitas coisas que ia caindo, milho, alguma, né? Que cai no chão, às vezes eles não usam. Ele falava, não, deixa ela pegar e usar, mas não era coisa ruim, não, era coisa boa, mas ele sempre favoreceu ela. E a Bíblia diz que Noemi foi olhando, foi falando, aí a Ruth chega e falou, aonde você estava trabalhando? Noemi fala para Ruth, onde você estava trabalhando? Ela falou, olha, eu estava trabalhando na terra de um homem chamado Boaz. Ela falou, gente, Boaz, ele é parente do meu marido, ele é um homem rico. A Ruth falou, sim, ele é. E aí a Noemi instrui a Ruth. Olha a importância que a Bíblia fala, né? Que a mulher mais velha instrui a mais nova. E isso é uma verdade. Porque aqui nós vemos a Noemi, ela vai dar toda uma instrução para Ruth. Tem muitas instruções, eu não vou falar sobre tudo, porque levaria muito tempo, mas ela dá instruções. E a Ruth vai seguindo as instruções de Noemi. E aí existia uma lei sobre o parente remidor. Existia essa lei no tempo delas, que o parente remidor, ele era aquele que poderia comprar a propriedade
né? Por exemplo, Elimeleque morreu, o Malom morreu, o Quilom morreu. A Noemi estava com uma propriedade que não dava para ela fazer muita coisa, porque ela veio sem nada de Moabe e ela não tinha como. Ela poderia perder aquelas terras, ela não tinha sustento. Então, quando se tinha um parente remidor, esse parente ele tinha o direito de comprar todas aquelas terras para ajudar aquela pessoa. E se, que nem Elimeleque, o Malom e o Quilom, eles não deixaram filhos, ele poderia casar. Como a Noemi era muito velha, já tinha passado a idade, tinha a Ruth. Então, ele, o que ele fez? Ele foi, pegou como remidor, pegou e se acertou com as propriedades dela e pediu a Ruth em casamento. Por quê? Porque nessa lei, eles poderiam se casar para deixar uma descendência para a família. O marido de Noemi nem os filhos não deixaram descendência. Então, o remidor, o parente remidor, poderia fazer isso. Quando nós falamos no parente remidor, nós lembramos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso parente remidor, porque Ele nos remiu, Ele nos lavou, Ele pagou na cruz pelos nossos pecados. Então, Boaz, ele consentiu com a proposta de Ruth e se casou com ela. E é interessante que o caminho da Ruth ele foi totalmente diferente do caminho da órfã. Nós vemos que quem está no plano de Deus, quem determina seguir o caminho do Senhor, sendo obediente, seja um homem, seja uma mulher, seja uma moça, o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um de nós. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, olha como que Deus ele provê todas as coisas. A Ruth teve um filho. A Ruth se casou. Ela se casou e teve um filho com ele. E a Bíblia diz que o nome desse menino se chamou Obed. E quando nós vemos a palavra Obed, significa servo. E o Obed, eu vou ler agora o verso 4, 14, 16 e 17 de Ruth, que diz assim. O 4, 14 diz assim. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o nome do Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e lhe quer melhor, melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. E Obed foi o filho da Ruth, este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Amém. E agora era para dar um glória a Deus, se você entendeu o mistério. É para dar um glória a Deus, porque olha o que Deus fez na história da Ruth. Amém, Senhor. A Ruth, ela é bisavó do rei Davi. Olha a história da Ruth. Olha o que Deus fez com ela, a história de superação. Uma mulher que tinha tudo para não se reerguer. Uma mulher que estava numa terra onde os deuses era totalmente Deus que pedia sacrifício, uma vida totalmente que não era conduzida por Deus, e ela decide nesse caminho ali da decisão, ela fala, eu vou servir ao seu Deus, aonde você estiver eu estarei. E ela toma essa decisão e ela fala, eu vou me converter a esse Senhor, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e aonde você morrer, ali eu também serei sepultada. Aleluia. E olha que ela coloca no colo da Noemi. Noemi tinha perdido marido e filho, e é a Ruth que vai e traz para ela uma criança para ela ter nos braços. Então o Senhor, Ele é o nosso consolo, Ele é consolador. Nós podemos ver claramente na história de Ruth a soberania de Deus na escolha do improvável para cumprir os seus propósitos.
A Ruth, ela foi a bisavó de Davi. Gente, quem imaginou que na linhagem da descendência bíblica nós teríamos o nome de Ruth lá em Mateus? Uma moabita. Porque nome de mulheres geralmente não entrava em linhagem, era só nome dos homens. Mas ali está o nome de Ruth, tem outras mulheres, né? Mas a Ruth está ali. Então nós vemos o amor de Deus na vida de Ruth, que superou todos os obstáculos. Então o que é que você talvez precisa de superar? Qual é a decisão que você está precisando tomar para você superar algo na sua vida? O que foi que você perdeu? O que é que você aconteceu, perdeu? Muitas pessoas perdem o marido no casamento. A mulher perde o esposo. E infelizmente só dá valor depois que a gente perde, não é? As mulheres às vezes vão embora. Aí muitos maridos falam, poxa vida, ela que cozinhava, ela que lavava, ela que passava, e agora? E às vezes o marido vai embora e a mulher fala, e agora? Ele que pagava as contas, ele que trabalhava, o que é que eu vou fazer? Então, toda a morte, como aconteceu na vida delas, a morte não é coisa boa. A morte desestrutura. A morte, ela deixa a gente sem ação. A morte, ela deixa a gente ficar tão triste que se, dependendo do que aconteceu na nossa vida, nós nunca mais vamos conseguir andar para frente. E nós precisamos deixar essas coisas para trás. E como Ruth seguir em frente e falar, Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu Deus. O Senhor vai me ajudar a superar esse momento de crise, esse momento de dificuldade, esse momento que eu estou vivendo. As decisões são importantes nas nossas vidas para que nós possamos alcançar os desígnios de Deus. Quantas vezes o Senhor tem propósitos maravilhosos para nós, mas a gente, como órfã, a gente começa a andar para trás, retroceder aquilo que Deus tem. Deus tem coisa maravilhosa para você, mulher. Deus tem coisas grandes para você, esposo que está aqui, para você, jovem. Ora ao Senhor, fala com Ele. Fala com o Senhor, porque as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Por que é que não consegue ouvir? Às vezes eu converso com pessoas que são cristãs, estão vivendo nessa terra, diz que vai na igreja, serve ao Senhor, mas não consegue ouvir a voz do Espírito Santo para uma decisão que você tem que tomar, que talvez ela vai ser na sua vida um tudo, mas não ora, não busca, não lê a Bíblia, não vai ao encontro do Senhor. Quantas coisas que a gente perde por não buscar o Senhor, a direção. Irmãos, eu orei quase 14 anos para vir para o Japão. Não foi uma decisão de um dia para o outro. Porque eu sabia que eu iria vir para uma outra terra, para um outro país, para uma outra nação, para um outro povo, uma outra cultura. E eu sabia que grandes seriam os desafios aqui. Foram 14 anos orando, eu não orei um dia nem 2 dias, eu orei, meu esposo veio na frente, e eu fiquei orando, Senhor, confirma, porque eu sei que o dia que eu for, Senhor, eu sei que o dia que eu for, eu não vou voltar. E muitas vezes o inimigo tenta fazer com que a gente pense nas coisas de trás, na família, como aqui a órfã voltou para a família. Eu só não iria voltar para os deuses dela, porque eu continuo com o meu Deus, mas se eu não faço a vontade dele, será que ele vai se alegrar comigo? Então isso é algo que nós temos que pensar. O amor de Deus na vida da Ruth foi grande. Ela conseguiu vencer a pobreza, o preconceito racial, a diferença de idade, porque o Boaz era mais velho. A diferença entre nora e sogra, ela quebrou paradigmas que até hoje muita gente não conseguiu quebrar. Quando nós entendemos o amor incondicional de Deus por nós e permitimos que Ele flua por meio de nós, nós pensamos menos em nós e mais nos outros. Muitas vezes a gente só pensa na gente, mas nós temos que pensar no outro. A Ruth pensou na sogra. E nós temos que pôr esse sentimento no nosso coração.
As nossas decisões e relacionamento com as pessoas depende de o quanto estamos dispostos a obedecer a Deus e servi-lo com intensidade, em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor, porque nós cremos.